Voz da Sua Marca é um oferecimento de Flora Brasil, You Face, Charmonix, Sorriso e Estética, Quintal Dog, Use Fitness. Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um episódio do nosso podcast A Voz da Sua Marca. E hoje quem vai apresentar a nossa convidada do dia é a Poliana. A gente sempre traz gente aqui especial pra você. E eu vou começar lendo a bio do Instagram dela que eu achei maravilhosa. Ex-personal trainer, hoje dona de casa, transformando rotina em leveza, hábitos, fé e produtividade, vida real e bom humor. E o mais importante, te ajudo a sair da correria. Larissa, me ajuda a sair da correria. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. É uma honra estar aqui hoje nessa manhã com vocês. E eu sempre falo que o meu propósito sempre esteve alinhado em alcançar multidões, né? Alcançar milhares e milhares de mulheres. E durante muito tempo eu achei que isso era através da minha profissão, da educação física, mas hoje o Senhor me mostrou que esse propósito é literalmente trazendo mulheres para esse lugar de leveza que eu estou hoje, saindo da correria, encontrando essa produtividade que não é tão difícil quanto a gente imagina, mas é por conta de uma série de sobrecargas que a gente vem carregando na nossa vida, mas eu já vou dizendo que não é um processo difícil, a gente vai conversar aqui um pouquinho mais sobre isso. Que você falou que era leve. É leve, é tranquilo, tem que ser. Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Com Então, certeza. assim, cada convidada que vem aqui, gente, com uma história linda, uma história diferente, com um propósito, e a maioria são cristãs, né? Pode falar que esse podcast é um podcast crente, né? Sem ser combinado. Sem ser combinado, mas Deus vai trazendo as pessoas certas para nós, né? Sim. Vamos falar do início da sua carreira, então, como personal trainer? Começar lá do começo, porque você escolheu essa profissão, como você atuou nessa profissão, e a mudança também, né? Porque você falou de personal a dona de casa. Então, conta pra gente. Exatamente. Vou começar bem do começo mesmo, que eu sou nascida e criada aqui A gente em gosta de Goiânia, detalhes. né? Bem de detalhes. Eu gosto também de contar os mínimos detalhes. Eu sou nascida e criada aqui em Goiânia, num setorzinho chamado Vera Cruz, saída de Trindade, bem pequenininho, periferia mesmo. Então eu venho e falo assim, tem gente que às vezes fala assim, nossa, eu vim de família pobre. Gente, eu vim de família pobre, porque eu comia farinha com açúcar, foi assim, graças a Deus, uma infância feliz, recheada de um pai, de uma mãe que sempre lutaram e trabalharam muito, com muito Riqueza. amor para nos criar, eu e minha irmã, tenho minha irmã mais velha. E nesse processo, assim, sempre estudei escola pública, e quando foi para entrar numa faculdade, foi um processo bem desafiador, porque eu queria outro curso, eu queria estudar psicologia. Nossa, mas totalmente Totalmente diferente. E eu falo que a minha entrada na educação física, ela foi bem assim, inesperada, porque eu prestei para psicologia, porém, na época eu não conseguia uma bolsa do governo, algo do tipo, porque meu pai tinha emprestado o nome para uma empresa e eu não conseguia nenhum benefício do governo. Então, eu fui para uma faculdade particular e eu não conseguia, de fato, pagar uma mensalidade de um curso de psicologia, que era um curso muito caro na época. Entendi. E era engraçado que quando você prestava vestibular, tinha assim, passou em primeiro lugar para isso, segundo lugar uma outra opção e tinha um terceiro lugar. A terceira opção que eu tinha passado era educação física. Nossa. E a mensalidade era assim, a metade do valor. E eu, desde muito pequena, desde muito jovem, meu pai sempre foi atlético, corredor, e eu olhei para aquela realidade de educação física e falei assim, acho que isso vai dar certo, de certa forma. Eu gosto de praticar exercício físico, eu era atleta de jiu-jitsu na adolescência, lutei vários campeonatos, falei, acho que vai dar certo. Então de já entrar. estava Tá com assim, o no pezinho lá. sangue, né? Você já gostava. Exatamente, já gostava. Não foi Então, tão aleatório. Não, assim. não foi algo assim totalmente aleatório. Falei, faz sentido, apesar de gostar muito da área da psicologia, até hoje sou muito apaixonada. Nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Mas assim, eu falo que hoje, dentro desse mundo cristão, acaba que a gente usa tanto, né? Sim. Da psicologia, de todas as ferramentas que o Senhor nos presenteia. Então, fui para a faculdade de educação física, concluí o curso, só que assim, antes de concluir o curso, veio um presente, que o quê? Uma gestação. Eu namorava com meu marido, que hoje é meu marido, né? Nós só namorávamos ali no início, 21 anos, os dois muito novos, e eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, falei, meu Deus, e Mudou o agora? cenário.
eu muito, né, pobre, o Matheus também numa situação bem difícil, e a gente olhou para aquela realidade e falou, nossa, não tem como a gente continuar morando em Goiânia, não tinha como a gente se custear aqui. Os pais deles tinham acabado de comprar uma terra lá em Palmeirópolis, né, e aí eles falaram, ó, se vocês quiserem ir para lá, acompanhar a gente, é uma chance de vocês começarem a vida, vocês estão novos, e eu consegui nesse processo quando eu formei, que eu peguei minha colação de grau, a Júlia estava com 15 dias de nascida. Nossa, que Ana bom que você Júlia, concluiu. Achei que você tinha consegui interrompido aí. concluir. Não, consegui concluir, graças a Deus. Concluiu barriguda, né? Sim, e quando eu peguei o diploma, apresentei o TCC com 7 meses, barrigão, e peguei o diploma, ela estava com 15 dias de nascida. E aí fomos embora para o Tocantins. E aí, como a gente chegou numa cidade pacata, na época acho que eram uns 2.000 habitantes ali, toda a região, totalmente diferente a nossa realidade. E eu cheguei num cenário onde eu falei, meu Deus, e agora? Como eu vou implementar a educação física aqui numa cidade que tinha uma academia, Nossa. uma academia assim, bem de bairro, e glória a Deus por essa academia, porque eles sempre deixaram as portas abertas. Eu cheguei lá com a Ana Júlia no colo, falei, olha, eu sou personal trainer, eu posso trabalhar aqui? Acho que eu já malhei lá nessa academia. É, do Richard, Do da Richard. Suzane. Eu já fui lá nas férias e malhei lá. Me receberam, assim, super bem, deixaram sempre as portas Que abertas maravilha. para mim. É o que eu falo, que Deus, ele sempre usa pessoas, né? E eles, não, pode vir trabalhar aqui. Aí comecei ali dando uma aula de zumba, uma aulinha de alguma coisa, pegava um aluno de personal. A casa que eu morava, a gente tinha uma garagem grande, e aí eu saía de porta em porta e falei assim, ó, eu dou aula de ginástica lá na garagem da minha casa, R$ 40 a mensalidade. E comecei aquele pequeno Empreendedora. negócio ali, já na garagem de casa, com a Júlia pequenininha, mas era, assim, bem baixa a renda. E aí, logo, eu tive a oportunidade, inclusive, depois de um tempo que eu vim descobrir que quem me ajudou nessa oportunidade foi o Ulisses, que me ajudou com a oportunidade de uma vaga na escola, de trabalhar numa escola lá. Então, o salário era um pouco melhor. E aí, eu comecei a trabalhar nessa escola, trabalhei por um período. Aí, logo veio a pandemia, né? Que eu acredito que foi um boom para todo mundo. A pandemia realmente fez ou, assim, as pessoas de fato adoecerem ou algumas sair da caixinha e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa e mudar essa realidade. Porque a gente, assim, eu trabalhava para pagar o aluguel, meu marido fazia as despesas de casa e a gente naquele arroxo, eu andava antes da gente chegar aqui, a gente estava até comentando, eu e a Josi, porque eu andava de bicicleta, né? E eu colocava a Júlia na cadeirinha da bicicleta e naquele sol de 45 Porque graus Palmeirópolis do é muito Tocantins. quente. Muito E quente. carregando ela naquela cadeirinha, eu falo, meu Deus, como as coisas mudam, né? E aí, naquele muito difícil, e eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa nessa pandemia. Foi onde eu encontrei a oportunidade da internet. Eu falei, ó, tá todo mundo começando a fazer live, esse negócio de live Tinha parece muito treino, né? Eu lembro que eu fiz. muito treino com a Carol online. Borba. E aí eu falei, nossa, que legal, eu vou começar nesse negócio. Então eu comecei a gravar live no Instagram, comecei a gravar vídeos pro YouTube, e o negócio começou a tomar uma proporção muito grande. Logo eu Você saí rompeu as barreiras de Rompi. Palmeirópolis. Aí chegamos, assim, num ponto onde eu já vi que a escola já não era um ponto muito legal. Aí saí da escola e me vi, assim, muito bem no online. Falei, nossa, esse negócio tá dando muito bom. E a gente morando aqui no interior, as coisas começaram a melhorar, indo muito bem. E aí chegou num determinado momento também, meu marido falou, amor, acho que tá na hora da gente voltar pra Goiânia. Acho que agora a gente já dá conta de arrumar umas confusões lá, né? Falei, nossa, glória a Deus, vambora, vamos arrumar uma confusão lá. E aí viemos pra Goiânia, e quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu cheguei no auge, assim, em questão de um ano, eu cheguei no auge da educação física, onde eu já tinha alunos em vários países diferentes. Eu cheguei a gravar Nossa, que para alguns legal. podcasts dentro Que da educação maravilha. física, porque eu já estava virando realmente uma referência. Eu era mentora de outros personagens trainers, então eu ensinava outros personagens trainers a como começar na carreira, na consultoria online, exponenciando, porque a nossa profissão era uma profissão muito prostituída. Não, se você for pensar assim, há um tempo, antes da pandemia, você pensar, cara, mas tem uma aula online, montar um treino online, era uma coisa muito assim difícil de acreditar que daria certo, né? A pandemia acabou que ela abriu portas para muita gente, sabia? Assim, a pandemia, apesar de ter sido algo muito ruim, eu prosperei na pandemia. E você vê ela também. E quantas outras pessoas também não cresceram, né? E prosperaram naquela situação. Não, assim como a aula de educação física também, as aulas, né, de crianças que falam, gente, mas online, aula para criança online, eu não acreditava que isso ia dar certo, né? E realmente aconteceu ali por uns 2 anos ainda, né?
A pandemia, eu acredito que, assim, desde que o mundo é mundo, coisas muito ruins acontecem. Mas o que Uhum. define as pessoas que, de fato, vão decidir crescer ou estagnar é como ela vê aquela situação. Ou eu vou ver isso aqui, vou adoecer e vou deixar isso acabar comigo, ou eu vou olhar isso como uma oportunidade e vou prosperar diante disso. A Segunda Guerra Mundial, a gente vê várias pessoas que Sim, prosperaram. eu Sim. acredito que não é todo mundo que tem, né? Assim, condições De encarar de mesmo, né? encarar e de sair daquele lugar, Mentalidade, né? ou Tanto que então vieram ter uma depressivos, porta ansiosos, aberta. né? Exato, Mas infelizmente aqueles que trouxe. têm que agarrar a oportunidade. E aí, recapitulando, você veio É. pra Goiânia, começou a ir bambambam no E aí online. fiquei muito bem no online, Mas e você aí ficou só no online. aí eu não trabalhava mais presencial, cheguei assim no meu teto de aulas presenciais, que assim, né, para um personal trainer ter um aluno presencial a R$ 300 hora aula é o auge, Sim. porque muitos personagens hoje de muitos anos de carreira não conseguiram atingir. E eu, por crescer no online, cheguei nesse ponto do presencial e falei, não preciso mais trabalhar presencial, não quero mais trabalhar presencial. E assim, ó, muito bem, faturando muito bem, indo muito bem no online, só que tinha um pequeno detalhe muito grande. Eu não conhecia Jesus nesse processo todo. Nossa! Eu não conhecia Jesus. Então, assim, eu falava que era aquela famosa católica não praticante, mas Uhum. se abrisse uma Bíblia, eu saía correndo. Não entendia nada da palavra, não conhecia a Não palavra de lia. Deus, não lia, não tinha conhecimento. E nesse processinho lá em Palmeirópolis, eu tive um problema muito sério com meu marido, muito sério, porque eu era muito autoritária, porque eu era uma pessoa, assim, extremamente difícil de lidar. Eu chamo hoje de mulher mococa, aquela mulher resmungona, mulher Uhum. resmunguenta, rabugenta. Então eu trabalhava muito. A minha obsessão era trabalhar. Então a minha filha ficou de lado, meu marido ficou de lado. Então eu trabalhava e começava a olhar para meu marido como um problema. Olhava e falava, não, ele tá me atrapalhando na O minha ganho disso tá trajetória. aí em custo. Uhum. E aí as amizades que totalmente te influenciam. Nessa época eu não tinha amizades do reino. Nessa época eu tinha amizades do mundo. E essas amizades, quando eu desabafava por desabafar, elas olhavam e falavam: olha, você não precisa dele para isso. Larga dele. Você consegue seguir sua vida sozinha, você consegue criar sua filha sozinha, vai viver sua vida, vai ganhar Você é o nova, mundo, você é bonita, tem nova. dinheiro. Exatamente. Mas E essas pessoas que elas influenciam a outra a largar, normalmente elas não largam do delas. é bem Elas, isso. elas continuam lá com a família delas, preservando o casamento e ficam influenciando o outro a se separar, né? Sim, e na minha realidade, eu tinha a realidade assim, de amigas que eram literalmente do mundo. Era aquelas amizades de faculdade que eu não entendi que o ciclo tinha mudado, que eu Uhum. casei, mas elas não, e elas continuaram solteiras, então a visão que elas tinham de Diferente. mundo era completamente diferente. Então eu que tinha que ter um olhar de enxergar e falar, olha, eu preciso romper isso aqui, esse Se ciclo sai não é desse pra mim ciclo, né? mais. E que não sabe o peso que é ter um filho. O ambiente te influencia de todas as maneiras. Eu Uhum. falo que o ambiente ele molda comportamento. Se a gente não souber o momento certo de continuar, o momento certo de sair, aquilo ali vai te envolver e vai te influenciar de uma forma ou de outra. Por Com mais certeza. mentalmente bem que você seja ou você se torne. E como foi a sua deu sua conversão? Juntinha. A pergunta que não quer calar. Isso. Como foi a sua conversão? A gente quase perguntou junto, né, Carol? Eita, vamos lá. Foi Esse junto. processo de conversão, ele foi um processo assim, que eu falo, meu Deus. Você conheceu, né? Você conhece a Elisane, né? Conheço. A Elisane era Faz só minha. lá dentro, porque a Carol é de Palmeirópolis, né, Carol? Não, gente, eu não sou de Palmeirópolis. Isso, vamos explicar pro nosso Irmã, pessoal. eu sou de Goiânia, gente. Eu nasci em Goiânia, eu sou goiana. A minha irmã também goiana. Mas meu cunhado veio para Goiânia para estudar, conheceu minha irmã e carregou para Palmeirópolis. lá para Palmeirópolis. Então, eu vou para Palmeirópolis, gente, muitas vezes ao ano. Então, eu descobri aqui que Ela também é de tinha que falar. Palmeirópolis. Já morei morou em lá. Palmeirópolis, então ela E o conhece Ulisses, lá. que ela estudou que ajudou na academia, da academia? Não, né? foi na escola. Na Ulisses escola. Abriu ele uma porta de Que é o Aham. cunhado da Carol. É meu cunhado, Vai gente. fazer a fofoca Hoje ele é certa. prefeito. Mas Hoje na ele é um época ele não excelente era. prefeito, Um excelente, verdade. inclusive com 80% de aprovação. Vem hein? aqui, Só pra vem deixar aqui. claro. Só para deixar claro. E minha irmã é primeira-dama, uma primeira-dama de respeito, gente, Maravilhosa. maravilhosa, que faz um serviço, gente, de excelência. Pronto, aí, Mas- então. Mas então, só pra- contar aqui, gente, textualizar. O Ulisses, ele é prefeito agora. Nessa época ele não era. Sim. O sonho dele, desde que eu conheço o Ulisses, Era é ser ser prefeito. prefeito. Mas ele ainda não tinha conseguido.
Ele conseguiu esse emprego para ela lá na escola só com a influência que ele tinha, com as pessoas que ele conhecia em Palmas, né? Provavelmente. Ele já era bem Exatamente. influente, talvez, E né? eu vim saber disso muito tempo depois. Eu nunca soube. Ele nunca, assim, falou, nossa, nada, Por nada, isso nada, ele tem nada. essa qualidade. Ele ajuda muita gente. Dele. Ele sempre ajudou muitas pessoas e é caladinho. Ele ajuda Vem sem... ajudar o nosso podcast, de patrocinadores. Vamos botar pra conversa que a gente quer saber. Como foi a sua Então, conversa? a Eulisane era minha aluna de personal. Eu acordava 4 da manhã, dava algumas aulas de personal, ia para a escola às 7, dava aula na escola até às 7 da noite e depois pegava mais alguns alunos de personal até ali 10 da noite, 11 da noite. Então, minha vida era trabalhar. E assim, a gente não era amiga, não era próxima, ela era minha aluna de personal, eu treinava ela, nessa época ela estava recém-casada com o esposo, não tinha filhos ainda, muito novinha, 19 anos, um bebê. Ela E eu também já não era... era de lá, né? Ela Não, casou e não. foi pra lá. Casou e foi pra lá. E ela era minha aluna. E assim, chegou num determinado dia que eu escutei essas vozes dessas amizades e falei assim, realmente, eu não preciso do meu marido. Então eu cheguei nele e falei, olha, eu não quero mais ficar com você, pode sair de casa que eu vou conseguir seguir minha vida sozinha. E aí, cidade pequena, né, as conversas giram um pouco. Logo a Eulisane soube e ela me Você ligou. estava muito bem, obrigada, né? Não precisava dele Tchau. pra nada. Tchau. Pra mim tava muito tranquilo, não precisava. E aí a Eulisane me ligou e falou assim: Ô, Larissa, tudo bem? Eu posso ir na sua casa? Eu falei, pode. Aí ela chegou lá em casa e falou assim: não, é porque eu soube, né, do que aconteceu, do seu término com o Matheus. E aí eu falei, sim, aí eu contei a realidade pra ela. E aí ela começou a me confrontar de uma forma com muito amor. Ela me fez olhar um pouquinho pra dentro de mim. Ela falou, ok, você falou tanto do Matheus, falou que o Matheus é muito difícil, que o Matheus é muito ruim, que o Matheus não te ajuda, que o Matheus isso. Mas e você? Como que você é? Você, Dentro da sua alecrim casa. dourado. Aí eu sou maravilhosa, eu sou perfeita. Zero defeitos. Não, eu faço tudo e não sei o quê. E ela começou a me fazer olhar pra dentro. Mas será que você... E começou a olhar pra dentro de mim e eu falei, gente, mas que menina abusada. Folgada. Chegou agora, é minha aluna e tá com... Tem só 19 anos. 19 anos, casou agora. O que ela acha que sabe sobre casamento? Só que assim, com muito amor, aquela, né, aquele olhar mesmo. dela que é assim, E ela é amorosa mesmo. um amor de pessoa. E ela começou a falar da Bíblia pra mim de uma forma assim que eu nunca tinha escutado antes, sobre o amor de Jesus. Ela começou a mostrar pra mim, apresentar quem era Jesus pra mim. E ela falou assim: "Você me dá uma chance de tentar fazer você enxergar o seu casamento de uma forma diferente?" A gente já tá tudo lascado mesmo. Falei, então tá bom. Ela, então você vai fazer o seguinte: você vai voltar o Matheus pra dentro de casa. E nessa época eu não tinha consciência. Hoje eu entendo que ela tava me discipulando, né? Só que ela não falou isso na época. E aí ela falou: e uma vez por semana eu vou te falar o que você vai fazer, né, com ele. E a gente vai se encontrar e você vai me contar como foi. E assim eu fiz, voltei o Matheus pra dentro de casa, e aí chegava no final de semana, ela, e como foi? E eu, por que o Matheus isso? Por que o Matheus aquilo? Por que o Matheus... Ela, tá bom, mas e a Larissa? O que a Larissa fez de diferente? O que a Larissa fez? Aí eu comecei a olhar pra dentro de mim, eu falei, gente, eu não sou essa Coca-Cola toda, né? Eu sou tenho chata os mesmo. comportamentos de sempre que dão os mesmos Uma gatilhos. vida inteira, e assim, meu pai e minha mãe, ótimo, deram o melhor que eles puderam, me criaram muito bem, mas eles, de certa forma, me criaram assim, olha, você precisa ser independente, você precisa ter o seu dinheiro, você precisa estudar e ter o seu trabalho e ter as suas coisas. Então a gente enraiza aquilo Sim. como uma verdade absoluta e é muito difícil se a gente não tiver um momento de romper de fato aquilo, você acredita naquilo e fala, não, é isso Olha que as coisas que Deus faz, gente. viver pra minha vida e eu vou eternamente, assim, ter... Então eu tinha esses conflitos com meu marido, minhas coisas, meu dinheiro, eu faço o que eu quiser, eu não preciso te dar satisfação. E uma ótima... Era o homem da casa, né? Literalmente. Então eu entendi. Hoje eu tenho um olhar de entender que, assim, eu fui tanto homem de casa e nós mulheres, a gente tem um poder de influência muito grande. A gente olha isso desde o Jardim do Éden. Nosso poder de influência, ele vai pro bem ou pro mal. É a gente que direciona como que vai ser essa influência. E eu, de certa forma, estava influenciando meu marido de forma ruim, porque eu era tanto homem dentro da minha casa que eu ofuscava a masculinidade Deixava ele dele. ser homem, né? E o homem acaba que, assim, se você não souber direcionar ele dentro de casa, ele realmente vai se sentir confortável naquela situação e vai falar, ela tá resolvendo tudo, eu não preciso fazer nada. E aí a Zane falou, olha, a partir de hoje você não vai pagar conta de água, você não vai pagar conta de energia, você não vai assumir mais essa responsabilidade. Eu falei, mas vai vencer tudo. Ela, deixa vencer. E assim aconteceu. Venceu tudo, acabou a energia, acabou a água. Eu falei, não tem dinheiro. E ele
automaticamente Começou a se começou movimentar. a desabrochar essa questão da masculinidade, de ser o provedor. Mas à medida que eu recuei, então, através da vida, né, da Elisane, que eu falo que foi uma Ruth na vida de Noemi, naquele momento de desespero, de aflição, ela parou a vida dela, parou tudo e me apresentou Jesus com muita paciência, porque eu não era fácil. Falava, eu brigava e eu chorava, e eu lembro que a gente ficava dando voltinha no carro dentro da cidade, porque como ela era pastora de uma igreja, a gente não tinha muita liberdade para lugar nenhum conversar, que todo mundo conhecia ela, então a gente ficava dando Cidade muito voltinha. pequena, né? Muito pequena, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E esse processo, assim, não foi bonito e nem foi curto. Foi um processo que ele vem se estendendo até hoje. Eu falo que o nosso processo de conversão vai até o dia que Jesus voltar. É porque não é fácil quebrar aquelas verdades que nós temos dentro da gente, né? Não é fácil. Crença que a gente Aquela crença. crescendo, né, de que a mulher e que muitas vezes o feminismo, né, essa questão da modernidade, da mulher moderna vem colocando em nós que a mulher precisa dar conta, que a mulher é forte, que a mulher e Faz, assim, acontece, né? que ela tem que ter sim uma profissão. E quando a gente olha para o livro de Provérbios, a gente vê que a mulher virtuosa é errado trabalhar? Não é errado, ela trabalhava, mas ela entendia que o que o maior ministério dela é a casa, o marido e os filhos. Se tudo isso estiver em harmonia, um ambiente ali de paz e harmonia, e eu quiser trabalhar para ajudar meu marido a prosperar, tá tudo bem. Mas se eu também entender que esse lugar eu quero ficar em casa, que eu quero cuidar dos meus filhos, que eu quero priorizar, fazer parte, né, dessa criação, dessa parte de alfabetização, tá tudo bem também eu escolher ficar em casa. É eu entendendo que vai trazer leveza e harmonia Na para o lar. verdade, até o melhor, né? E você então veio para Goiânia convertida. Quando vocês decidiram, vamos para Goiânia. Vamos No lá. processinho ali, No né? processo. Conhecendo Jesus, eu confesso que foi um processo. A gente ainda não era casado nessa época, eu e o Matheus, a gente era juntado. Então, mais um dos pontos que eu falei assim, porque todas as vezes que a gente tinha uma briguinha, ficava aquela É vozinha. fácil, né? Não tá Ó, casado. não tá casado, larga. Então eu virei pra ele e falei, olha, a gente vai casar. Porque a gente sempre ficava assim, não, quando a gente comprar uma casa, a gente casa. Quando a gente comprar o carro, a gente casa. Por fim, a gente sem dinheiro, do mesmo assim, arrochado, numa transição vindo pra Goiânia, eu falei, a gente vai casar. Não precisa de festa, não precisa de nada disso, mas a gente precisa firmar esse compromisso. Mas você acha que depois que vocês se casaram, algo se rompeu? Muito. É? Eu não ouso dizer mágico, mas eu falo assim, foi algo que veio do reino mesmo. Nossa, completamente, Caroline. A nossa vida mudou, a nossa mentalidade mudou, o comportamento da nossa filha mudou. E não é porque é um papel assinado, é porque eu entendo que a fidelidade do casamento não é eu fazendo uma promessa ao meu marido, porque eu, antes de vir pra cá, conversando com a Josi, tava falando assim, gente, hoje eu acordei, eu tava com vontade de dar uma estrangulada no Matheus. Você ama e quer matar, né? É um mix de Amor e sentimentos. História real, né? Histórias Sabe, reais. assim, e tem gente que acha, não, você quer convertido, hoje eu ministro algumas mentorias para mulheres, eu falo, gente, vocês acham que eu não acordo tem dia querendo estrangular o meu marido? Eu sou humana, eu sou falha, mas aí vem a aliança que eu tenho com Deus, antes da aliança que eu tenho com Mateus, é a aliança que eu tenho com o Senhor, então eu falo assim, Senhor, por amor ao Senhor, eu vou amar esse homem hoje, com todos os defeitos dele. eu tô de estrangular ele, mas Da vontade que eu tô de amá-lo. antes dele vem o Senhor. É por isso que muitas vezes o casamento hoje em dia é tratado como algo muito descartável. Sim. Porque as pessoas simplesmente colocam, depositam a confiança nela em pessoas, e as pessoas em algum determinado momento Vai vai falhar. falhar. E ainda mais dentro do casamento. Expectativas demais, né? Você coloca a expectativa toda. Nossa, essa pessoa vai ser sempre boazinha, ela sempre vai falar bonito comigo. Essa pessoa nunca vai me trair, essa pessoa nunca vai fazer isso. Se a sua fidelidade não estiver no Senhor, na primeira vez que essa pessoa falar algo que te contraria, você vai falar assim, eu não quero mais. Não quero mais. E por isso que hoje nós vivemos o maior índice de divórcio da história. Porque as pessoas já casam tendo a consciência de que se não der certo, Vou eu separar. separo. Mas teve E uma essa- campanha, né, gente, pro divórcio. Vocês podem ver que quando, na primeira novela que abordou o divórcio, o nível, eu tava lendo a respeito, né?
bem assim, depois, após isso, assim, os índices de divórcio foram lá em cima. Mas as novelas são culturais para nossas É, crenças, né? É incrível. Essa transição sua de ex-personal para dona de casa, você falou, tava em Goiânia, tava no auge, Vamos ganhando lá. bem, papá. Mais um processo, né? Que aí foi esse processo de casamento, casamos, ok, tudo certo. No auge da carreira, trabalhando muito. E aí eu já não trabalhava presencial, já estava somente no online, mas ainda assim eu sentia que eu não estava dando a devida atenção para o meu marido, a devida atenção para minha filha. E a palavra do Senhor fala que existem lugares que, assim, se você não sair por bem, o Senhor vai te vomitar de lá. Ele simplesmente te vomita. Eu gosto muito de uma frase, fala assim, o senhor sabe quando te parar, ele sabe. Onde ele vai tocar pra te parar na hora. Então, assim, Exato. eu carrego muito pro meu coração isso, assim, ele sabe a hora de te parar. Você pode ficar ali navegando como diz, pelo rabisco muito tempo, mas ele sabe onde ele vai tocar que ele vai te parar. Então, acho que faz muito sentido, assim. E Mas quando vocês vieram, vocês já chegaram aqui em Goiânia, seu esposo já abriu um negócio aqui? aí ele já veio para cá, nós abrimos as empresas de celular. Temos 2 lojas de celulares. E aí, nesse processo, era aquela assim, muita incerteza, abrindo empresa. Então, a gente vendeu a casa que a gente tinha conseguido construir em Palmeirópolis. E a gente pegou todo o dinheiro e falou, amor, a gente vai ter que morar de aluguel pra gente pegar esse dinheiro e investir. Tudo bem? Eu falei, total. Eu confio totalmente no seu potencial. Mas o seu ainda, que você dava aulas online, ainda era o que sustentava Ajudava e muito, mantinha a ajudava casa. muito. Nesse momento, não mais. Meu marido já conseguiu prosperar mais, já estava conseguindo ganhar mais. Eu era ali uma ajuda que a gente tinha. Mas era um valor muito bom. Comparado com com um personal trainer daqui de Goiânia, era um valor muito acima. E aí, eu comecei a ficar incomodada, de repente, com aquele trabalho. Eu sentava para trabalhar e falava assim, gente, mas aí a minha filha em casa me chamava para brincar e eu tinha que ficar muito tempo no computador e aula com aluno e eu falava, Jesus, mas que conflito. E começou um certo Te incômodo no incomodar. meu coração em relação àquilo. E eu falei, gente, mas aí a gente, muitas vezes eu falo que a gente tem que ter clareza do nosso propósito, a clareza do nosso chamado. Isso tem que estar muito claro na nossa vida, porque hoje em dia todo mundo padece por conta de quê? Não conhece sua identidade, não sabe o seu propósito, então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a sociedade hoje padece por falta de direção. E eu fiquei naquele conflito, falei, meu Deus, mas isso aqui é o que eu entendo que Deus me chamou para fazer, que é educação física, impactar mulheres. Se eu parar de trabalhar, quantas mulheres vão, assim, ficar com a autoestima baixa? E eu me apeguei somente nisso. Só que eu entendo que sim, o Senhor tinha grande propósito para mim dentro da educação física, só que eu estava perdendo o meu bem mais precioso, que é a minha casa, o meu lar, a minha família, o meu marido. E ele jamais, Deus jamais, isso é inegociável, porque Deus ama as famílias. Então, o que ele precisar fazer para mudar, para movimentar você de lugares, pessoas, o que for, para que você não perca o bem mais precioso, ele vai fazer. E lógico, a gente tem que se permitir ser guiado pelo Coração Espírito aberto, Santo. né? Se você não permitir, é onde muitas pessoas se perdem. E eu, por estar naquele processo, recém-convertido, coração queimando por Jesus, e uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo foi ouvir, né? É muito engraçada essa história. Vou contar bem rápido, mas a gente estava num momento de oração, e aí eu ouvi uma voz, né, que eu nunca tinha ouvido. A gente sempre se pergunta, o que é a voz do Espírito Santo? Como que é essa voz do Espírito Santo? E eu me perguntava, é uma voz falando Larissa? Né? E eu falava, o que será essa voz? Eu nunca tinha escutado, ou parado, pelo menos, para prestar atenção. E aí eu tava nesse momento de oração, e um momento de oração muito forte, e aí veio a voz e falou assim, tire os seus sapatos. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Será que essa é a voz de Deus pedindo para eu tirar o meu sapato? E eu tava com um sapato na época, não sei se vocês conhecem a marca da Melissa. Sim. E era um sapato que Plástico, tinha né? um chulé terrível. E eu falei, gente, se eu tirar esse sapato nessa roda de Suave, era oração, plástico. o povo vai começar a cair, não vai ser o Espírito Santo, vai ser o chulé do meu pé aqui, que vai estar terrível aqui nesse lugar. E é desse E aí eu só sei que ficou muito forte no meu coração, tire os seus sapatos, tire os seus sapatos. E eu não entendia, né? Até então eu não estudava sobre a Bíblia, eu não entendia que isso tinha, né, ali um significado. E eu falei, tá bom, eu vou tirar o sapato. E naquele momento que eu tirei o meu sapato, eu tive uma experiência, assim, inexplicável com o Espírito Santo, e foi onde o Senhor falou pra mim, você vai parar de trabalhar. E aí foi um conflito, que eu falei assim, e agora?
E o meu propósito, que eu achava que era impactar milhares de mulheres e ajudar essas mulheres no emagrecimento, como que vai ficar? E nesse processo, o Senhor foi me mostrando que ele Mas falou assim, assim, só uma observação. Sempre que a pessoa tem uma mudança assim de chamada, é sempre no auge, né? "Hum, Todo testemunho que você escuta, a pessoa tá realmente no auge da carreira, assim, Deus fala, sai, eu quero que você saia desse lugar. É muito assim, peculiar até, né? É a forma que Deus é muito trabalha, né? fácil a gente parar de fazer algo quando tá dando Dando ruim, né? errado, Dando né? errado. É fácil, não tá dando certo, eu nem vou dar continuidade. Mas quando tá dando certo? E aí, será que você ama mesmo o Senhor? Que ele tá te Abrir pedindo pra mão, né? parar. Você consegue abrir mão de tudo? E obedecer. E obedecer é doloroso. E assim, pra quem não, às vezes não é convertido e escuta isso, deve falar, nossa, é lindo. Não é, gente? Dói. Uhum. Dói porque mata a alma. A alma é assim, o nosso corpo ali, a carne mesmo, ela dói. Porque é aquilo que eu falei, eu nasci e eu fui criada, doutrinada pra. Eu achava que eu era personal. As pessoas perguntavam, quem é a Larissa? Eu sou personal trainer. Essa era a minha identidade. Forte, né? E aí eu comecei a estudar a palavra e através da palavra eu vim entendendo que a identidade não é quem eu sou aqui no mundo, isso é o meu chamado. Mas antes disso eu tenho um propósito. O propósito de Deus para todos é ide e levar o evangelho. Aí ele pega e usa duas mulheres num podcast com um chamado para alcançar mais mulheres. Às vezes alguém está ouvindo Sim. aqui e de repente a gente está falando de Jesus e uma vida é alcançada. Sim. Porque não é só num púlpito em cima da igreja, então todo mundo tem que ser pastor. Não. Eu falo que o extraordinário, ele acontece no ordinário. Sim. É no dia ali que eu tô caminhando e eu vejo alguém na rua e eu falo, posso orar por você? E eu apresento Jesus sem muitas vezes nem precisar falar dele, mas através dos meus comportamentos. Hoje eu prego muito mais sendo, através dos meus comportamentos, como eu ajo, como eu me comporto com a minha filha, com meu marido, como pessoa, do que como eu falar, do que eu chegar. Porque eu chegar e falar pra vocês, aqui Jesus é lindo, vocês não me conhecem bem, Sim. a fundo. Será Mas mesmo? os seus seguidores hoje, eles são cristãos? Sim, a grande maioria, porque até os meus 15 mil seguidores era da educação física. É onde eu fazia patrocinado, colocava dinheiro, estava sempre ali colocando, movimentando para alcançar mais pessoas e eu cheguei nos 15 mil. Quando eu cheguei nos 15 mil, foi nesse chamado que o Senhor falou: ó, vai largar tudo. E aí eu parei, fiquei um ano parada sem internet, assim, tendo só um lifestylezinho mesmo de Instagram, postava uma coisa mesmo do dia a dia. E aí, quando o Senhor me chamou para esse lugar, que falou: agora tudo que você aprendeu, você vai ensinar para outras mulheres, porque eu estou chamando as mulheres de volta para os lares. E eu preciso de pessoas que estejam capacitadas a ensinar essas mulheres a voltar para o lar, porque a doutrina que tem hoje é que a gente precisa trabalhar. E hoje o seu E hoje o seu conteúdo, ele é voltado para o lar? Totalmente voltado para um Instagram totalmente cristão, onde eu entendi a ferramenta, porque como eu falo sobre hábitos, produtividade, cristianismo, hoje eu entendo a internet, ela é uma ferramenta assim como a nossa influência, ela é para o bem ou para o mal. Então a gente escolhe, a gente sabe hoje o tanto que existe disseminação de notícias ruins, a gente sabe quanto o cérebro humano funciona para notícia ruim do que para notícia boa. Sim. A gente performa muito mais falando sobre o mal do que sobre o bem. Mas qual foi seu primeiro post ali, depois desses 15 mil? Você já tinha parado de trabalhar, Depois desse um ano aí, depois né? desse um ano, que não foi sobre lifestyle, que foi aquele que viralizou e que você falou assim, não, esse aqui é o meu propósito e eu vou postar ele por conta do propósito. Ou você nem pensou, só postou e ele... No processo, eu postava algumas coisas nos stories, falando, olha, vocês vão ver algumas mudanças que vão acontecer nesse perfil, até porque, assim, eu não tinha muito conhecimento da palavra, o que eu tinha ainda era testemunho. Então, eu tinha um testemunho, eu compartilhava ali alguma coisa que eu tinha vivido, só que eu entendia que eu precisava ter um pouco mais de maturidade, de palavra, de Bíblia, entender o que a palavra quer dizer, que hoje a gente vive até um conflito muito grande dentro do cristianismo, que é essa questão de, assim, Deus falou comigo, mas peraí, tá alinhado com a palavra? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que eu falar tem que estar alinhado com a palavra. As minhas experiências, o inimigo, ele é muito astuto. Eu posso ter uma experiência que pode me levar para o lado errado. Então, eu falei, eu preciso aprofundar mais na palavra. Mas antes disso, eu comecei a fazer alguns stories, mas eu lembro até hoje do Reelzinho, que não viralizou. E demorou muito para viralizar, assim, algum conteúdo relacionado ao cristianismo. Demorou mesmo. Foi, assim, um ano movimentando. Agora que eu tive um boom de chegar nesses
uns 200 mil seguidores, mas antes era assim, eu lembro que foi um Reels que começou assim, de personal trainer a dona de casa. Conheça um pouquinho da minha história. E aí eu contei um pouquinho como que aconteceu, e para todo mundo foi assim, Boom, né? porque falou, meu Deus, essa menina a vida inteira, ela é elétrica, ela é da educação física, ela treina a vida inteira, ela é ex-atleta, como que essa menina vai sair disso? Só que o Senhor, ele usa, quando a gente olha as histórias dos discípulos, a gente vê que cada um deles era único e particular. Então o Senhor usa hoje desse perfil comportamental da Larissa, que é animada, que é uma sanguínea, que é uma menina que às vezes tem problema em calar, porque ele entende que é para propagar o reino. Assim como tem muitas quietinhas, e eu ensino nas minhas mentorias sobre isso, eu falo, existe um perfil comportamental e a gente tem. Cada um de nós tem uns que são coléricas, tem uns que são fleumáticas, e a gente precisa entender isso pra gente saber. Hoje eu tenho clareza de entender que tem mulher que não me suporta. E tá tudo bem, porque fala assim, essa menina fala demais. Barulhenta. Ô, menina barulhenta, onde ela chega é barulho, é sempre assim, é alta. E eu falo, Não vai agradar Senhor, a todos, né? eu entendo que ninguém, nem o Senhor veio para agradar a todos, quem sou eu? Mas ele usa cada um, e quanto mais a gente se aperfeiçoa dentro desse perfil que nós somos, mais a gente consegue alcançar mais pessoas. Deus Mas tem esse, os caminhos e os propósitos dele, do né? jeitinho dele. No podcast anterior, nós fizemos com a Nayara Gonçalves, e ela já é mais assim, né? Mais Mais- centrada, e é engraçado. O Falante mesmo, também. falante, mas ela é mais, não é tão sanguínea como você, né? Mas o mesmo propósito. Também, Ela Deus chamou. engravidou na faculdade de Direito, Aham, não, não exerceu a profissão, aí depois virou influência, assim, acabou que as histórias parecem um pouco, né? Parece, mas também com o mesmo propósito. Então, você vai atingir o seu público, ela vai atingir o dela, porque Deus sabe que você vai ter carisma para alcançar uma pessoa que não vai ter o mesmo carisma para alcançar a outra, né? Interessantíssimo Exatamente. isso. A forma da linguagem, né? Aham. Exato. E hoje você ajuda seu esposo na loja dele? Ou você fica só por conta da casa e dos filhos? Não. Aí fiquei por conta só de casa mesmo, um processo aí de 1 ano, só de cuidar de casa, de marido, e de eu aprender. Aí fui meditar em Provérbios 31:10, que é o Provérbios da Mulher Virtuosa. Que a primeira vez que eu abri a Bíblia ali, li e falei, meu Deus, é tudo que eu não sou. Eu entrei num conflito, eu falei, Deus, mas como que eu Não vou era conseguir? perfeita? Nossa, mas como que eu vou conseguir ser essa mulher, gente? Ela acorda cedo, ela é a primeira a acordar, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cozinha, ela costura, ela negocia, e no final do dia a lamparina dela ainda tá acesa. Como que pode uma mulher E no dessa? final ela ainda vai fazer tarefinha de casa. Gente, pois é, a lamparina acesa. E aí eu falo, meu Deus, que mulher maravilhosa. E como que eu vou ser ela? Meditando, meditando. E à medida que eu fui meditando e foi desconstruindo a Larissa do passado, aquela Larissa cheia de traumas, aquela Larissa cheia de assim, crenças. E eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito. Então tem coisas que é do corpo, tem coisas que é da alma e tem coisas que é do espírito. Então existiam traumas que não foi através do cristianismo, da igreja, e nem da Bíblia que foi tratado, mas foi através de terapia, de uma psicóloga cristã que me orientou e me discerniu naquele momento certo, aquele trauma que me voltou naquilo ali e falou, vamos tratar isso aqui. Então foi vários processos de ressignificar durante a minha vida, Maravilha. trazendo assim novos significados para aquilo que tinha acontecido, porque eu era muito vitimista. Nossa, eu falava, olha para mim, tadinha, olha o que aconteceu comigo, você tem que ter dó de mim. E eu comecei a entender que não é isso que o Senhor quer para nós. Hoje, os meus traumas, aquilo que estava no passado, foi ressignificado, serve como um testemunho. O Senhor sempre coloca mulheres que passaram pelos mesmos conflitos que eu, para que elas olhem e falem assim, meu Deus, se ela conseguiu, eu também consigo. Nossa, porque a Larissa era terrível, a Larissa era custosa, a Larissa na adolescência deu trabalho, foi uma filha que deu trabalho pra mãe, no sentido assim, de ser muito rebelde, achava que minha mãe não me amava, então foi bem desafiador. Então as pessoas que me conhecem daquele passado e olham e falam, nossa, como que você conseguiu? Eu falo, Jesus, só Ele. Não é a Larissa, não é porque eu sou muito boa, não é porque eu sou inteligente. Não, é porque se não permitisse Jesus entrar, tinha permanecido tudo aquilo que estava podre. E é um processo, né? Porque a Bíblia fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Não é de uma vez, é de glória em glória. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. Exato. Né? É uma caminhada com Cristo mesmo. E essa parte da receita, hoje é das mentorias ou você tem publi no Instagram, parcerias? Tenho algumas
algumas parcerias, só que hoje eu tenho as mentorias. Essas mentorias é algo que veio direcionado assim do Senhor mesmo, que ele falou, olha, ele me deu 4 temas, me acordou na madrugada e falou, são esses 4 temas que você vai abordar com essas mulheres, que eu preciso que você A aborde com porta eles. que ele abriu, né? Exatamente, que os 4 temas foram identidade, o segundo é o cuidado com o corpo, que é lustrando o templo, que é onde eu entendi, porque nesse processo eu ficava assim, Deus, mas e tudo que eu aprendi com a educação Olha aí. física? Ele falou, você vai continuar usando. Porque eu uso hoje a educação física como uma isca. Uma isca. Não, vem treinar. Treina que você vai ficar mais bonita, você vai emagrecer, e automaticamente a pessoa vai entendendo que faz parte do cristianismo ela cuidar do corpo. Faz parte de você ser uma pessoa cristã, você cuidar daquilo que Deus te deu. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar dele. Então, isso para mim me ensinou muito, porque a Larissa do passado idolatrava o corpo. Então, eu treinava para quê? Para ter um corpo bonito, e eu gostava de chamar a atenção. Onde eu chegava, eu queria que as pessoas olhassem para mim e de alguma forma elogiassem. Uma necessidade de aprovação. Validação, né? Que a gente Nossa, falou uma também no necessidade podcast de aprovação terrível. Vai fazer essa Larissa, não pergunta. tem vergonha de falar isso, gente, fala com o maior amor do mundo, porque eu tive, assim, humildade para enxergar que eu tava no erro, e hoje eu tenho coragem para falar isso e falar assim, como eu era medíocre, assim, é uma validação que eu precisava de chegar nos ambientes, e isso faz com que vai moldando o seu tipo de roupa. Cada vez eu usava roupa mais curta, mais decotada, porque eu queria chamar atenção. Larissa, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no podcast anterior. Você hoje é cristã, fala com mulheres cristãs. E a roupa que a gente usa, o nosso estilo de roupa, ele fala, né? Fala. Você aborda sobre isso? Você ainda usa roupas curtas, cropped, ou você acredita que não tem problema? Você aborda sobre esse tema com o seu público? Porque, assim, hoje, a realidade do nosso país hoje é que a maioria dele é cristão, né? E tem até uma história que eu quero contar aqui que vai falar um pouco sobre isso. Eu estava na casa da minha avó, num almoço lá, e aí a família da minha avó é muito católica, e minha tia levou uma amiga dela, e nós estávamos lá conversando, e ela pegou e falou assim, nossa, nas academias hoje as meninas usam só o top e a calça, ou o top e um short, e os tops estão cada dia menores. Aí eu falei assim, pois é, mas aí eu não sei o que eu falei. Eu falei assim, às vezes é porque não é crente. A pessoa do... Não, é as crentes que usam. São as crentes que usam. Você fala sobre isso? Às vezes nós estamos deixando de dar testemunho. Sim. Hoje, Um bom inclusive, testemunho. esse tema que fala cuidado com o corpo, né, que é lustrando o templo do Espírito Santo, eu falo de forma específica sobre essa pauta que é a vestimenta, de fato, porque a roupa que a gente usa comunica. Eu fiz uma consultoria de imagem assim que eu cheguei em Goiânia, que uma mulher cristã também, eu nem sabia que ela era cristã, mas assim, as falas dela, eu nunca esqueço, Stephanie Fraga, ela falou assim, Eu fiz com Larissa, ela também. você fez? Olha aí que coisa maravilhosa. Ela falou assim, Larissa, você tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Dificilmente você vai ter uma segunda chance, porque a roupa comunica, a roupa fala. Da mesma forma que a minha roupa expressava naquela época aquilo que eu queria chamar atenção, para o meu corpo, para validação. Então eu queria validar, eu queria a atenção, eu queria que as pessoas, fosse homem, fosse mulher, olhassem para mim e me elogiassem de alguma forma. Isso demonstrava total uma falta que existia dentro de mim, uma baixa autoestima imensa. Muito pelo contrário, às vezes quem veste a roupa curta, decotada, não é porque tem uma autoestima elevada, é muito pelo contrário. Às É vezes porque ela é quer ser elogiada e de alguma validada. forma, chamar se eu atenção. vestir uma roupa tampada, ninguém vai me olhar, então eu vou estar feia. Então eu preciso estar bonita, eu preciso que as pessoas me olhem. Então, assim, eu falo isso com convicção porque eu estive neste lugar. Só que também é um processo, como nós estamos falando, é um processo. Se eu, com a mentalidade de Larissa que eu tinha, chata, resmunguenta, estava no processo de conhecer Jesus, mas ainda estava com aquela mentalidade, ainda tinha os mesmos comportamentos. Não foi do dia para a noite que eu batizei e eu mudei minhas roupas, não.
Foi, e eu fico pensando, a Elisane teve um papel muito lindo nisso, porque a Elisane, ela é uma referência de crente de berço. Ela é uma amiga, hoje a minha melhor amiga, e ela sempre foi comportada para a academia, comportada assim, não com a roupa assembleiana, mas de blusinha normal, calça normal. E ela nunca apontou o dedo para mim e falou assim, olha, você não pode usar essas roupas, que crente não anda desse jeito. Nunca te Se julgou, tivesse né? falado, Você ia se irritar e seria irmão, o eu ia efeito falar assim, contrário. pois agora que eu vou usar, eu me conheço. Eu sei de como que eu era, a mentalidade naquela E época. eu acredito que a pessoa, assim, ó, quando ela se converte de verdade, o Espírito Santo tá incomodando. Aí você entrou no ponto. Espírito Quem Santo. convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Então eu comecei a vestir aquela roupa aí pra academia e passava na frente do espelho, de repente, opa, falava, gente, mas parece que não tá certo, parece que tá me Começa a incomodar, incomodando né? isso aqui, e de forma assim, natural, aqueles comportamentos, aquela mentalidade, só que à medida que eu fui aprofundando em aprender sobre a minha identidade, quem eu era? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Templo do Peraí. Espírito Santo. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, quem me criou, e eu tô andando desse jeito na rua, se eu sou, assim, se as pessoas olham para mim como cristã e eu tô andando desse jeito, mas a mentalidade, eu não sou responsável pelo Como é que a irmão que pessoa olha e peca, pensa, né? eu não posso ser pedra de tropeço. Então hoje eu tenho essa clareza, que além de, eu sou templo e morada do Espírito Santo, meu corpo é a casa de Deus, então eu preciso tratá-lo como tal, com respeito. Segundo, eu sou uma mulher casada. O que é que eu quero ficar expondo meu corpo, chamar a atenção de quem? Para quê? Eu não preciso. Terceiro ponto, eu sou mãe, a minha filha vai se moldar e agir da forma que eu ajo. Ela vai se se espelhar vestir em e você, vai né? se espelhar em como eu estou me comportando. E o ponto quarto, muito importante, eu não posso ser pedra de tropeço. Eu não sei se aquele irmão está ali na academia naquele momento, ou está na rua, está passando por um problema difícil, às vezes tem problema com pornografia, e eu estou sendo sim uma pedra de tropeço na vida dele. Então, é muito importante essa pauta sobre a vestimenta. É extremamente, assim, polêmico falar sobre isso, mas eu acho extremamente necessário. Eu falo que eu incomodo mesmo. Às vezes eu faço alguns posts onde eu sou extremamente criticada. Eu tenho muitos haters, pessoas que falam coisas muito ruins mesmo. E acreditem, cristãos que pegam um versículo e corrompe, distorce. Às vezes, com esse questionamento meu, as pessoas podem pensar assim que a Carol é muito. Não fala? Religiosa. Eu sou, gente, eu sou bem religiosa mesmo. Mas eu não tenho isso, não. Eu uso short, mas eu acho que cada ocasião tem seu local. Eu não vou pra praia, né, de calça jeans ou de toda tampada. Tudo tem uma ocasião. Mas assim, é porque tem gente que faz promoção mesmo do corpo. E Sim. às vezes, quando a gente às vezes não, sempre, né? Quando a gente se converte. A gente vai mudando a forma de falar, a forma de pensar, e vai mudando também a forma de vestir. E eu percebo que hoje, essa falta deste testemunho, nós não somos tidos mais como crentes verdadeiros, né? Então, assim, estamos caminhando para o final, mas antes de encerrar, eu quero Já? saber quais são os 4 pontos. Você falou sobre a identidade, sobre cuidar do corpo em relação à sua experiência como personal trainer, e os outros 2 pontos, quais são? O terceiro ponto é o cuidado com o lar, porque hoje é pouco ensinado, né? Eu não fui ensinada como cuidar de um lar. Como que a gente direciona um lar? Porque o marido, ele é o provedor, ele é aquele que sai, que ele batalha, que ele conquista, que ele coloca a provisão dentro de casa, e quando ele chega, ele precisa ter um lar estruturado, um lar organizado. Eu não falo organizado só em questão de físico, mas um ambiente emocionalmente estável. Um lar de paz, porque ele sente vontade de chegar para casa. E às vezes é pouco ensinado pra gente esse cuidado. E não é falar só sobre uma mesa posta. Não, mas é sobre o cuidado mínimo, sobre a mesa ser um lugar onde você senta, onde você olha, tem conexões olho no olho, porque hoje em dia pouco se tem mais a conexão olho no olho, onde eu falo que a influência da internet pro bem e pro mal. As pessoas usam a internet o tempo todo, então tá na mesa, tá no celular, perde aquele contato, perde aquele convívio social que é necessário para o ser humano. Então, esse tema é literalmente pra gente falar sobre isso. Como que a mulher cuida do lar? Como que ela gere? Como que ela pega, às vezes, um lar destruído, como eu, que assim, não existia um socorro para aquilo ali, e transforma num ambiente de paz e amor. Este tema é voltado para isso. E o último, de extremamente importância, pouco falado e muito polêmico: sexualidade dentro da Bíblia.
O que pode? O que não pode? Nossa, tem que fazer de luz apagada e só levantar a saia. Porque hoje em dia a gente vive Sim. os dois extremos. O que nada pode e o que tudo pode. Sim. Então eu falei, vamos pegar a Bíblia e destrinchar o que pode, o que não pode, porque muitos casamentos estão acabando também por conta da sexualidade. E foi algo que eu vivenciei também dentro do meu casamento, porque eu falei, agora beleza, eu sou crente agora. Como é que fica? Então, eu não tinha clareza sobre isso. Então, o Senhor, eu acredito que Ele me entregou, porque eu estava buscando ali em Cantares, estava buscando em Provérbios, como que eu ia lidar com essa Esse sexualidade. Eu acredito que Deus está te usando muito mesmo. Eu sou crente desde quando eu nasci, né? Eu já nasci no lar cristão. Eu tenho 40 anos. Então, assim, eu vi muitas coisas acontecendo. Quando eu nasci, que eu era pequena, como que era a realidade do nosso país? Era muito raro ter um crente. Muito raro. Mas os crentes daquela época, eles liam muito a Bíblia e eles eram conhecedores da palavra. Hoje em dia, os evangélicos, eles estão superando os católicos, já estão ultrapassando, né? Mas não são conhecedores da palavra. Não são. Eu percebo, as pessoas não leem Bíblia, as pessoas não conhecem Bíblia. Né? Elas não foram ensinadas, doutrinadas, né? E eu vejo que isso é extremamente necessário. Deus tem levantado pessoas para ensinar a palavra. A igreja, ela virou um ponto de visibilidade, né? Tira foto chorando, não sei o quê, aquela coisa que você quer ir pra fazer uma foto, pra postar um vídeo, né? Eu falo, se eu tivesse uma igreja, era proibido celular, que eu acho isso uma ofensa gigantesca. Você tá num culto que dura 1h30, você não pode ficar 1h30 longe do celular. Então, assim, eu acho que virou um ponto de visibilidade, assim, igrejas grandes, ficou na né? moda, né? Sim, E então tá acaba tão na tirando um moda pouco que eu isso. vejo outra coisa também, assim, isso é uma crítica pessoal minha. Eu sempre fui muito voltada à palavra, eu gosto de palavra. E aí, muitos pregadores sobem lá, eles não pregam palavra, eles pregam autoajuda. É muito discípulo de Deus. E assim, só pra gente fechar, voltando para aquela pergunta inicial, né, que você me falou, mas aí como que faz para a mulher sair da correria Sim, não podemos ir e embora enxergar antes essa disso. produtividade real, né, essa produtividade leve? Hoje, se eu falar assim, ó, vou te ensinar em 3 passos simples e clean sobre como eu falo, né, como você fazer um extraordinário dia. Primeiro passo, assim, são 3 disciplinas espirituais que são inegociáveis na minha vida. É a gratidão, é você acordar todos os dias e Grata. antes de fazer qualquer coisa, antes de você pensar em pegar o celular, é você agradecer, porque a gente vê os exemplos de Jesus o tempo todo, antes de saber se o milagre aconteceu ou não, ele já agradecia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me ouve. Então é agradecer. O hábito da gratidão, não só espiritualmente, emocionalmente, mas fisiologicamente, ele faz a gente ter os neurotransmissores do bem-estar, que é a serotonina, a dopamina. Então, ele faz a gente promover isso. Então, quando você acorda, você agradece. Obrigada, Senhor, porque eu acordei. Obrigado pelo maior milagre, que é o acordar. É a gratidão antes da provisão. Falar Bíblia antes do celular. E a gratidão, ela multiplica, né? Multiplique, é algo assim que eu falo que é natural. A segunda disciplina é o jejum, porque o jejum, ele vai matar a sua carne, ele vai fortalecer o seu espírito. Jejum, ele não é moeda de troca, ele não é barganha, não é algo que você faz para Deus, para trocar, falar assim, Deus, eu vou fazer isso para você me dar uma resposta, não. Você faz realmente para aprofundar o seu relacionamento com ele. E à medida que você vai aprofundando, você vai ficando mais sensível. Porque a gente é uma geração muito gulosa, a gente é uma geração que envolve, a gente come as emoções. Então, eu falo, quando a gente se abstém do alimento para aprofundar mesmo na palavra, a gente vai começando a discernir o que é espiritual e o que não é. E o terceiro e mais importante, que é a leitura da palavra. Porque a palavra, a sociedade padece por falta de conhecimento. Sim. A falta de conhecimento é o que faz as pessoas muitas vezes confundir o que vem de Deus, o que não vem. Essa legião de pessoas agora no modernismo, das igrejas modernas e tudo, a geração de emocionados. Então, se eu estou alinhada com a palavra, eu vou saber de fato quando é o Espírito Santo e quando é meu emocional falando. Então, a leitura da palavra, ela é única e indispensável. A Bíblia, ela nunca Com passa. certeza. Ela é a palavra que sempre prevalece. E tem que ser uma disciplina que a gente faz
todos os dias. Quer ser uma pessoa produtiva? Comece fazendo esses 3 hábitos. Você vai Anotou aí, começar a pessoal? entender. Que prazer te receber, Larissa. Foi muito bom conhecer um pouquinho de você, da sua história. E foi assim, gente, um culto, né? Paz do Senhor, irmão, que foi um culto aqui, né? Mais uma vez, muito obrigada. A gente tá caminhando pro final. Poderia ficar a manhã inteira aqui conversando com você. Foi certeza. ótimo. Eu também gostei demais. Eu acho que são temas que eu gosto. Eu gosto desse mundo cristão, eu gosto de falar da palavra de Deus. Falei que esse pode levar um podcast quem é crente. Gente, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Gente, ó, apesar dela ser de Palmeirópolis, eu não a conhecia. A Larissa, ela foi uma indicação da Eulisane, né? Então, eu achei, assim, que foi de Deus mesmo ter trazido ela aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Mais uma vez, eu digo que é uma honra. Eu sei que o Senhor sempre me conecta com mulheres que estão alinhadas ao meu propósito. Então, continuem. Com certeza. Continuem firme nesse propósito que é lindo e muitas vidas vão ser alcançadas através do sim de vocês. Amém, em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui. E até o próximo podcast. Gente, não esquece. Inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, indica para todo mundo que você conhece. Até a próxima. Até a próxima.